O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Começa agora Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um Jornal em Foque, um jornal muito especial nesta terça-feira que você acompanha pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você pelo nosso Facebook, facebook.com/jornalbocnews, nosso canal no YouTube, youtube.com/bocnewstv, ou uma boa tarde se você assistir a reprise às 3 horas da tarde na TV com Santos, canal 8 da Vivo, canal 11 Net Claro e 45 da ViPway, ou 5 horas da tarde, Rádio Santos FM 92,5 MHz, mais uma opção para você acompanhar o Jornal em Foque. Lembrando aí que você pode assistir ao programa a qualquer momento nas nossas redes sociais e, se você tiver uma Smart TV, os nossos canais aí também na sua Smart TV. Hoje, 2 convidados muito especiais, vamos falar muito sobre empreendedorismo, vamos falar muito sobre inovação com 2 experts no assunto, né? Pela ordem alfabética, o Alexandre Mantovani, que é diretor executivo do grupo BNI. Alexandre, muito obrigado pela sua vinda, sua participação. Seja bem-vindo. Muito obrigado, excelente dia, Fernandos hoje aqui. Exatamente, na mesa. Né? Um prazer retornar aqui a Boqueirão News para a gente poder falar um pouquinho de empreendedorismo, de networking, né? E é sempre uma honra poder contribuir com nossa grande cidade aqui, nossa região, nesse quesito aí de empreendedorismo. Exatamente. E também a participação de Fernando Seabra, que é mentor e avaliador de reality shows de empreendedorismo e startups. Seja bem-vindo, Fernando. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, meu xaraço, pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês no Jornal em Foque. Exatamente, é um prazer. Vamos falar muito sobre empreendedorismo aqui e inovação aqui no Jornal em Foque. Empreendedor ou pensa em empreender, que é um grande desafio, né? A gente acha que é fácil, acorda, faz em qualquer momento, né? Tem uma vida tranquila, e a gente sabe que não é bem assim, longe de ser assim, né? Queria começar com vocês, obviamente, a questão do empreendedorismo, mas assim, focado na questão aqui no Brasil, né? É fácil ou difícil empreender no Brasil com tantos impostos, tantas cobranças, tantas questões trabalhistas, enfim. E como empreender no Brasil? Alexandre, eu acho que agora eu consigo falar. Então agora... A voz voltou. Esse voltou. É o 4º programa que eu estou gravando hoje. Né? Empreender não é fácil, né? A gente vive num país com muita burocracia, um país onde o governo não contribui muito. Mas acho que a gente tem que buscar o sucesso e buscar atender só melhor o nosso cliente, independente de governo, independente de chefe, independente de concorrência. É a gente que tem que correr atrás, né? E tem muitos empreendedores que empreendem pelos motivos errados, empreendem porque acham que vão trabalhar menos, acham que o chefe é ruim, acham que vão ganhar dinheiro rápido e ficar ricos. Esses são os 3 motivos para você não empreender. Você continue buscando emprego e não peça as contas, entendeu? Empreender não é fácil, não é para qualquer um, né? O empreendedor médio acha que o conhecimento técnico basta, esquece que tem que ter o lado empreendedor, o lado administrativo e financeiro, que é o motivo principal da quebra, e pelo fato que 92% das empresas só quebram no prazo de 5 anos, porque não tem o conhecimento só necessário, só principalmente de gestão financeira. Esse é um grande desafio, né? Exatamente, concordo, Fernando, aí foi muito preciso, né? Hoje empreender não é fácil, mas quando a gente consegue colocar muita paixão também naquilo que a gente faz, tem vocação realmente para poder desenvolver talvez formas diferentes de fazer, às vezes aquilo que te motiva, né, que você tanto gosta, pôr a sua vocação ali, né, no mercado, pessoas certamente, você vai encontrar ali um público, pessoas para comprar, mas tem que ter um planejamento, tem que ter boa precificação. Acho que o desafio do empreendedor hoje eu vejo aí, precificar muitas vezes o seu próprio produto, né, desenvolver uma estratégia realmente para sair daquela concorrência comum. Então, assim, são muitos desafios, não é simplesmente montar uma loja, abrir, comprar a melhor cadeira, pôr a melhor pintura.
a melhor prateleira, e nem sempre só isso é o suficiente, né? É um conjunto de fatores, então tem que ter realmente um planejamento e sempre procurar ajuda, né? Procurar ajuda. Tem instituições hoje voltadas aí ao empreendedorismo que fornecem auxílio até gratuito, né? Muitas delas, então é importante procurar ajuda, mentores, pessoas que já estejam às vezes até no próprio negócio, num negócio similar, né? Para poder pegar orientações. Tem que ser uma decisão muito bem pensada, porque uma vez que você entra, para sair é difícil. O Alex só trouxe um tema que é a diferença entre pessoas que seguiam-se pela concorrência e pessoas que seguiam-se pelo cliente, né? E tem muita gente que fala o seguinte: eu vou empreender em determinada área porque tem gente que está ganhando dinheiro, eu vou lá ganhar dinheiro. Isso é seguir só pela concorrência. Se você seguir só pela concorrência, gente, a chance de ter fracasso é muito maior. Seguir em cima das necessidades lá dos outros. E uma que você tenha um conhecimento de prática, que você tenha vivido e saiba que você vai entregar uma solução que é melhor que a concorrência. Exatamente, porque a pessoa está ganhando dinheiro, mas ela, quanto tempo tem, né, investido, quanta energia já investiu naquilo, conhecimento que ela adquiriu. Quantos tombos também já passou, né? Quantas vezes os tombos, né? A pessoa acha que é tudo fácil, tudo tranquilo, e muitas vezes... O pessoal vê a pinga que a gente não bebe, mas não vê o tombo que nós levemos, né? Exatamente. O tombo que faz a gente ser resiliente e forte para empreender. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. E o que isso é até uma dica importante, porque vocês são experientes empresários, e assim, o que motivou, o que fez vocês mudarem para falar assim, isso eu já aprendi, não vou fazer mais? O que isso, com esses tombos, né, dessas pingas aí nesse sentido? As pingas, as raiva, porque eu fico bravo da vida quando dá errado, e aí eu falo, não, agora eu vou acertar. Eu sou teimoso, sou taurino, sou teimoso, então eu não... Eu caio, mas eu levanto. Então, acho que aquela vontade de acertar me faz voltar, me faz ir de novo. Falo, não, agora eu já sei o que não fazer. Eu costumo falar que é o fracasso bem sucedido, né? É o fracasso bem sucedido, porque você já sabe, então, maneiras de não fazer. Então, é só não repetir. Lógico, as coisas mudam, né? As situações mudam, né? Mas assim, você já vai eliminando aquilo que não deu certo. A chance de você, daqui a algumas tentativas, dar certo é muito maior. Agora, pode desistir mesmo. Eu sou teimoso, eu vou até o final. Exatamente, são desafios que, né, no dia a dia, né? E às vezes extrapolam, né? Porque muitas situações às vezes não extrapolam, não depende só da gente, né? Sim. Tem uma série de questões que as pessoas acham que é tudo muito fácil, tudo, né? Vem entrar e esquece que tem que sair também. Especialmente quando a gente, e aí para o empreendedor, que isso é muito comum, e aqui a gente teve, especialmente durante o próprio esvaziamento do polo petroquímico de Cubatão, pegando o gancho daqui da região, muita gente pegou o fundo de garantia e começou a investir no seu próprio negócio. E muita gente, infelizmente, quebrou, né? Porque não tinha conhecimento, não tinha expertise daquela área. Eu vou fazer aquilo que os outros estão fazendo. Exatamente o que a gente já falou aqui, os motivos errados. Né? E essa questão, qual a dica que vocês podem dar pela sua experiência? A pessoa aposentou, agora eu vou querer abrir meu próprio negócio. Isso é muito frequente? Isso é muito frequente e é o caminho para o fracasso. Eu vou trazer aqui um estudo de um livro que eu indico para todos, que chama O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. E ele diz o seguinte, que todos nós somos, na média, somente 10% empreendedores, 20% administrativo técnico, administrativo financeiro, e 70% técnicos. Que é esse cara que você falou, ele foi executivo a vida inteira, ele pega as economias e vai empreender. Mas o negócio não é um negócio de uma pessoa técnica, é um negócio de um compilado entre empreendedor, administrativo financeiro e técnico. Então você tem que buscar primeiro o seu conhecimento. Então, não ache que você que deu certo numa coisa vai dar certo em outra. Entenda que você vai, para dar certo, você precisa buscar sua complementariedade de capital humano. Aí busca essas pessoas, os cofundadores. E o cofundador não é o primo, não é o vizinho e não é o melhor amigo, não é o amigo da faculdade. Que é um grande desafio. Nem o seu cunhado, que os dois estão aposentados e querem arrumar alguma coisa qualquer para fazer, sem falar o palavrão aqui, né? Não é alguém que realmente vai fazer uma tarefa melhor do que você a faria. Eu vejo que assim, aposentou, assim, com todo respeito, mas assim, é hora de descansar. Muitas das vezes. Agora, pode ser que a pessoa tenha esse time empreendedor, está chegando lá numa situação que ela vê que é necessário um complemento, ela tem uma estrutura financeira, ela tem um talento. Eu acho que ela pode ir
já planejando isso e talvez até conseguir, porque é engano achar que vai se aposentar, vai trabalhar menos, e vai se aposentar, empreender e trabalhar menos. Pelo contrário, vai trabalhar muito mais do que ele estava enquanto não era aposentado. Então, pega esse pouquinho a mais, começa um negócio, começa pequeno, começa aquele modelo de negócio pequeno e sente. Pô, vou sentindo, falta 5 anos, vamos ver o que eu consigo em 5 anos. De repente eu começo, pô, é isso mesmo, ó, legal, tá indo, bacana. Pô, porque pelo menos ele tem uma retaguarda ainda, ele consegue ainda dessa retaguarda. Porque depois de pegar toda a economia de uma vida toda de trabalho, colocar num negócio e arriscar, isso aí é uma roleta, né? Então eu não vejo que é uma decisão melhor, né? Mais acertada. E é uma quantidade significativa, infelizmente, né? Infelizmente, que aí a pessoa poderia ter uma situação melhor na aposentadoria e aí acaba mudando. E tudo isso passa também, aí eu gostaria de saber a opinião de vocês como empresários também, questão de mão de obra, né? Mão de obra está cada vez mais difícil, mão de obra qualificada. O que vocês avaliam também? As universidades, a educação nossa, que tudo isso passa também pela nossa cultura educacional, cultura de inovação, de fomento. Passa também, vocês sentem essa questão aí também, essa questão de mão de obra? Isso é uma dificuldade, só porque a gente tem uma geração hoje jovem que fala o seguinte, isso não é para mim, isso eu não vou fazer. Não, isso quem fazer é meu pai, meu avô fez, eu não vou me sujeitar. A gente tem que fazer o que o mercado precisa, o que faz a gente crescer como só profissional independente da área. Então hoje tem muitas oportunidades, e tem uma geração que fala, não, eu não vou me sujeitar a isso. Então isso gera uma escassez de mão de obra. Isso, inclusive, faz preço de produto subir, porque a mão de obra que está disponível cobra mais caro. Exatamente. Lei de demanda e mercado, né? Desde o pedreiro, né? Eu que me sujeito, vou pagar mais caro, porque tem menos gente que está ali disponível lá para aquela vaga. Não sei se o Alex concorda comigo, concordo. Essa geração... Concordo, eu acho que tem uma reflexão, eu acredito que seja essa geração que realmente, assim, tem os pais disponíveis hoje, né, o pai tá lá, filho, qualquer coisa volta para casa do pai, vem para cá, então eles não se sujeitam às vezes a um trabalho mais duro, esse negócio de ficar 8 horas, 10 horas numa empresa fazendo determinada situação, eles não querem entrar já como gerente, diretores, ganhando salários que, né, demoraríamos muito tempo para ganhar, épocas atrás. Então eles acho que não tem essa paciência de ver que é um aprendizado contínuo, é um crescimento contínuo ano após ano, e vai galgando esse espaço, mas hoje eu vejo que é muito imediatismo, né? Eles querem entrar, já querem assumir lideranças, querem assumir posições, querem ser muito reconhecidos antes de entregar. Antigamente você entregava para ser reconhecido, hoje eles querem o reconhecimento antes da entrega. Então é realmente complicado, e quando você dá aquele aperto, porque você é um chefe, né, um chefe ruim, assédio moral, então uma série de questões aí que a gente fica realmente à mercê de ter que realmente, infelizmente, é o rouba-monte. Olha, poxa, eu vi um cara bom lá, vem aqui, quando você para trabalhar para mim, vem para cá, sai daí, porque quem está disponível hoje, infelizmente, a rotatividade é muito grande. Eu acho que é um papel nosso incentivar e fomentar os cursos técnicos. Exatamente. Eu acho também. O curso técnico, ele tem uma capacidade de transformar a sociedade, isso é muito mais que o curso lá de graduação. A graduação hoje está contaminada com universidades de quinta. Não sei se vocês sabem, público, vocês sabiam que no Brasil tem mais faculdade de direito do que faculdades de direito no mundo inteiro? Caramba, algo impressionante. Imagina isso? A somatória das faculdades do Brasil? O Brasil tem mais faculdades de direito do que a maior quantidade a somatória de faculdades de direito no mundo inteiro. Uau. Então, a quantidade desculpe, mas o índice de efetivamente que consegue o registro na OAB baixo. 10, 15, 20%, depende da instituição, claro, algumas têm um índice muito maiores. Eu posso falar que a quantidade de advogados uma sociedade está inversamente relacionada com a qualidade de vida e governança da sociedade. Então o Brasil é o que é. Né? Bom, então a academia ela não transforma. O curso técnico sim. O curso técnico o garoto ele ganhava um salário mínimo e está ganhando 3, 4. A faculdade não. Exatamente. Verdade. E até dentro desse contexto, Fernando,
como você analisa a política pública hoje do país, né? Porque o grande problema é que entra governo, sai governo, não existe uma política de Estado muitas vezes, inclusive na área educacional. Alguns projetos são mantidos, que a gente tem aí alguns exemplos, mas muita parte muda. Mudou o governo, muda tudo. Isso na área da educação, a gente pega o exemplo de Sobral, né, que acaba sendo uma boa referência, pelo menos os índices mostram isso, lá no interior do Ceará, e que acaba se destacando nesse aspecto, porque existe uma política pública efetiva. Como vocês avaliam a política na área educacional? E é claro, isso envolve também a questão da empregabilidade, envolve também os cursos técnicos, né? Porque fala-se muito dos cursos superiores, e os cursos técnicos parecem ser os patinhos feios, até de uma certa forma de desvalorizar, porque financeiramente são menores os valores, né? A questão de status, muitas vezes, que é passado isso para os jovens. Se vocês avaliassem, como vocês avaliam essa questão dos cursos efetivamente, dos cursos técnicos? Eu vou falar da minha vivência. Hoje eu não estou muito inteirado desse mundo, assim, né, na minha rotina, mas eu passei por um curso técnico na minha formação pelo Senai, em São Paulo, né? Fantástico, né? Eu fiz lá um técnico em mecânica, procurava estar na área de mecatrônica, né? Mas segui para a área da família, né? Mas assim, era fantástico, né? Você já saía de lá no quarto, quinto semestre, já tinha estágio à disposição, e a qualidade da escola, né, dos professores, tinha professor do ITA lá, professor falava 5 idiomas, livros né, na mesa dele ali que você abria, você não entendia, né, em alemão e tal. Então, assim, a qualidade era incrível. Hoje, eu, honestamente, não sei como está, mas eu acho que tudo depende muito do município, né? Eu sei que Santos também é uma cidade que investe muito em educação, né? Então, acho que depende muito do município. Há municípios que acho que fazem um trabalho melhor que outros, mas quando a gente fala de política, realmente pensa na questão pública mesmo, vindo lá de cima, mesmo, acho que é um déficit muito grande, né? Acho que agora o município tem mais recursos, consegue investir, logicamente que ele se destaque, DH aumenta, essas questões trabalhistas, né, de mão de obra melhor, a qualidade de serviço. Acho que tudo, a educação é o que puxa toda a nossa evolução, né, como sociedade, né, como aqui negócios, como tudo está envolvido com conhecimento, né? Então acho que quanto mais a gente fomentar desde a base até a formação técnica, melhor, né? Minha opinião. Mas acho que depende muito de município, né? Para município, acho que é uma coisa assim, né? É um grande desafio, né, Fernando? Porque, infelizmente, entra governo, sai governo, esquecem e aí param continuidade. Alguns projetos muito bons que acabam não dando continuidade nesse sentido. E é sempre, é claro, um desafio. Fernando, Alexandre, a gente vai para o rápido intervalo comercial e voltaremos já no segundo bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Olá, estamos de volta no segundo bloco do Jornal em Foque de hoje, trazendo como convidados
o mentor e avaliador de reality shows de empreendedorismo, startups, o Fernando Seabra, que é o nosso convidado de hoje, ao lado do Alexandre Mantovani, diretor executivo do grupo BNI. E semana passada tivemos um evento importante, o Fernando participando também, lembrando que esse programa é gravado, e um evento importante também sobre empreendedorismo. A gente fala de empreendedorismo, até pegando o gancho só do bloco anterior, e isso tem uma relação direta com vocês, essa mescla, né, da juventude, que os jovens querem empreender, né, está crescendo o número de jovens que querem empreender, a gente falou do pessoal mais experiente, mas também os jovens querem empreender, né, vocês jovens também como empreendedores também, e aí quando você se depara muitas vezes de você começar do zero e quando começa assim de uma empresa familiar, que você comentou, né, nesse sentido. Quais são os desafios e as diferenças? É bom ou é ruim, muitas vezes, né, você dentro de uma empresa familiar do que efetivamente começar o seu negócio, a sua empresa? Aí uma outra questão. Hoje mudou muito esse perfil, muitos jovens querem já ser empreendedores, e aí o empreendedorismo na área, por exemplo, o motoboy, ele já é empreendedor, né? Isso até um discurso político, que a própria partido de esquerda reconhece que agora perderam essa ligação com o trabalhador tradicional de carteira assinada, isso mudou, né? Porque ele quer ser empreendedor, porque ele tem o mototáxi, ele é o Uber, enfim, isso mudou. Gostaria que vocês avaliassem essa questão do jovem dentro desse cenário aí também. Essas duas questões, se possível, né? Fica à vontade aí. Primeiro eu queria abordar a diferença entre empreendedorismo e inovação. Uhum. Eu falo sobre inovação. E até hoje esses dois temas são vistos de formas separadas. Uhum. E eu educo as pessoas para falar que não existe empreendedorismo sem inovação, parte dela. Hoje o sucesso de qualquer empreendimento depende de você criar ciclos de inovação contínua no seu negócio. Uhum. Você tem que se reinventar sempre, uma vez que é muito mais fácil os outros empreenderem. Então, se os outros têm mais facilidade de entrar só no mercado com produtos e serviços que vão só concorrer com o seu, você tem que estar se renovando a cada dia no processo de inovação contínua. Então, se você quer empreender, vai estudar inovação. É o primeiro caminho, tá? E vai buscar essas complementaridades. Esse conceito de inovação em empreendedorismo é o que as empresas familiares precisam, uhum. Né? Porque muitas vezes a empresa só familiar segue a trilha da família, uma vez que quer fazer o caminho fácil, né? E eles têm que aprender a separar o que é bom para o fundador, o que é bom para a empresa e o que é bom ao herdeiro, né? E muitas vezes o que é bom ao herdeiro, que é o caminho fácil, não é a melhor coisa para a empresa. Uma empresa tem que ser vista só como um ente único, só separado de qualquer pessoa física. Uhum. E eu ensino, inclusive, que às vezes o processo de inovação contínua exige que o fundador não fique mais na empresa, só porque ele não é mais peça fundamental para aquela empresa resolver o problema de alguém. E às vezes uma decisão muito difícil, né? Imagina. E essa é a diferença de empresa que prospera uhum. e empresa que quebra, né? E eu tenho um papel no meu dia a dia de fazer esse processo de educação para esse tipo de empresa também. Importantíssimo nesse aspecto, desse ponto de vista, né, de alguém que está aí no dia a dia, porque às vezes é o momento de, olha, tudo bem, né, mas agora mudou. Vai ficar em casa, arruma um negócio novo, faz um hobby, porque a empresa, para continuar viva, precisa de uma pessoa que não é. Pô, mas eu fundei o negócio há 40 anos atrás. Mas a gente não está mais há 40 anos atrás. O mundo mudou. Ou a empresa precisa de você, né? São decisões difíceis que o empresário só responsável tem que tomar no dia a dia. Fernando, eu vou fazer um paralelo dessa questão também do empreendedorismo individual ali, do empreendedor e do que segue a carreira familiar, de empresa familiar. Eu acho que assim, hoje tem muitos pais, né, muitas empresas que ele quer que o filho siga o legado. Exatamente. E muitas vezes o filho não quer seguir o legado. Uhum. Então acho que aí é um problema. Quando o filho quer seguir o legado, ele desenvolve, sim, ele inova, ele sim, né, entra de cabeça no negócio, acho que aí, poxa, aí sim, maravilhoso, legal, não precisa sair para empreender em outro lugar, ou sai depois. Sai depois que você tem um colchão, tem uma retaguarda aqui, você tem um colchão financeiro, algo que vai te dar sustentação. Então você vai, empreende, tenta, arriscou, não deu, volta, recua,
pega capital de novo, vai, tenta de novo, não deu certo, legal, já tem 2 frentes, 3, 4 e vai indo. Porque você tem uma retaguarda forte. Mas acho que o grande erro é esse, quando numa empresa familiar não há, né, o consenso das decisões, não há o envolvimento de todos os familiares, então você pega eu trabalho mais que o outro, vai fazer uma reunião estratégica, vira reunião de família, reunião de... Né, então assim, perde-se aí todo esse direcionamento. Então eu vejo que as duas situações são ótimas, desde que encara a empresa como um ser independente, que ele está ali para crescer, desenvolver, gerar recursos e perpetuar, né? E levado isso com a seriedade necessária, né? Acho que aí vai. Mais alguma coisa, Fernando? Não. Então, até pegando essa questão familiar, assim, aí a gente puxa também que hoje, obviamente, empresas... hoje a gente tem um caminho, você também é especialista nessa questão das startups, né? A gente tem cada vez mais possibilidades. A pandemia, então, isso contribuiu ainda mais nesse universo. No caso de Santos, não sei se o Fernando conhece, assim, temos o Parque Tecnológico, né? A gente tem aqui o Porto de Santos, que é uma potência enorme aí nesse sentido, e tem um monte de pessoas que muitas vezes trabalhavam em outros lugares e estão voltando e ficando em Santos justamente trabalhando nesse segmento, até pela qualidade de vida da cidade que a cidade oferece. Uma cidade relativamente pequena, entre aspas, em termos de mobilidade, mas uma cidade enorme nesse sentido. Você é um especialista também nessa questão de startups. Como fazer, como a inovação entra nessa área, que é uma área altamente concorrente. Você, né, à frente de vários e vários projetos, programas, inclusive de televisão, como fazer isso daí para esse jovem, por exemplo, que, digamos, eu falei de startup porque essa questão fica muito mais, às vezes, comum para esse público, né? Como lidar com isso e quais são as dicas importantes? Acho que primeiro é importante entender o que é uma startup. O que eu vejo hoje muito é qualquer empresa, um empreendedor, ele se acha startupeiro. Eu estou numa empresa que vende um produto e é uma startup. Não. O que é uma startup? 3 definições juntas, tá? Primeiro, uma empresa que vive num ambiente de extrema incerteza. Isso quer dizer isso, que ela pode só quebrar a qualquer momento. Então, se você atinge uma sustentabilidade financeira de médio e longo prazo, você deixa de ser uma startup. Né? 2, é uma empresa de base tecnológica ou que usa muita tecnologia. E tendo o pilar 2, você vai poder ter o terceiro, que é criar só produtos e serviços que são repetíveis e escaláveis. O que quer dizer isso? Que o custo marginal de unidade entregue não é proporcional ao custo de produção de cada unidade. O que quer dizer isso? Que se você está vendendo 100, não vai custar o proporcional em relação a entregar 1000 unidades. Né? Uma pessoa até me falou hoje, putz, então tem gente que montou uma empresa, o negócio está faturando e ele está faturando sem fazer nada, né? Eu falei, de maneira nenhuma. Ele criou, ele desenvolveu, ele criou algo que é repetível e escalável, que é o que a gente chama de exponencialidade na capacidade de gerir as suas receitas. Então, entender o que é startup é o primeiro passo. E entender que hoje, com a tecnologia, a nossa disposição, é muito mais fácil a gente pensar em soluções para problemas da vida real, que são solucionáveis com o uso de tecnologia. E o conceito de MVP, que é o mínimo produto viável para uma solução, faz a gente só criar coisas e validá-las de forma mais rápida. Então, a dica número 1 é entenda o que é uma startup, entenda se você entende a tecnologia para resolver um problema real e se aquilo é financeiramente sustentável e melhor que a sua concorrência. Exatamente. Falei muita coisa aqui, né? É uma aula, né? É uma aula. Eu, como sou mais analógico, eu estou gostando muito. Mas é importante nesse aspecto. E aí a gente vê, né, até entender também, né, porque como transformar esse Santos ou a Baixada tem características, quais são as áreas que você acha que, pela tua experiência, Fernando, quais são as áreas que você acha que tem um potencial enorme, especialmente nessa questão de startups? Fala, né? que essa eu quero anotar, hein? Startups, né? Por exemplo,
Estou falando do caso de Santos, porque a gente está em Santos, no litoral paulista, e Santos tem algumas peculiaridades. Primeiro, é a cidade mais vertical do país, né? 2/3 da população mora em prédios em Santos. É só a gente olhar a janela, tem o custo disso daí e uma outra situação. E a gente tem, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, segundo o IBGE, temos a maior proporção de idosos, a faixa etária. 25% da população de Santos, ou 1/4 da população, tem mais de 60 anos, e algo em torno de 21% acima de 65 anos. Isso impacta a questão de saúde, saúde pública, enfim, uma série de segmentos. Estou falando desse exemplo. A gente tem muito espaço para crescer aí a tecnologia nesse segmento? Nesse segmento, só como exemplo. Só. É trazer o conceito de startup e inteligência artificial para a construção civil aqui, para economia prateada. Sim. Tem mais de 50, 50 mais de 60. O que a nossa geração, eu tenho 56, a gente é próximo. O que a gente pode ter de soluções com o uso aplicado de tecnologia, ou seja, eu vou até cunhar um termo aqui, eu não sei se já é, mas Santos agora é um mercado teste. Sim. Né? Porque é uma sociedade única, com características específicas na construção civil, porto, né? Você tem o polo industrial de Cubatão do lado do maior... Gás, petróleo, né? Então tem muita coisa aqui que regiões do Brasil inteiro não tem. Então vocês têm vários mercados teste e eu diria só milhares de oportunidades com o uso de tecnologia e inteligência artificial. Vamos falar de inteligência artificial só já também, tá? Então, já aproveitando também sobre como a inteligência artificial é importante aí no dia a dia, porque para muitas pessoas ainda parece um bicho papão, né? Tem os prós e tem os contras, mas de que maneira a inteligência artificial pode contribuir na inovação e no empreendedorismo? Acho que primeiro é importante entender que a inteligência artificial tem que fazer parte da vida de todos nós. Quem nunca entrou numa plataforma, entra hoje ali, faz uma pergunta, uma pesquisa, dá o briefing do seu negócio, pergunta como você pode fazer uma apresentação mais efetiva, brinque com ela e a brincadeira vai te levar a um uso só profissional dela, né? Que seja o básico, só ChatGPT mesmo, né? E entenda o seguinte, a inteligência artificial vai fazer você ser melhor ou pior. A minha frase a inteligência artificial faz o burro ficar mais burro, mas faz o inteligente ficar mais inteligente. Então, use a seu favor, não contra você. Quem usa o Google para ficar fazendo pesquisa de coisas que não quer estudar e memorizar e aprender, você está usando de uma forma burra. Usa para te complementar, né? A gente sabe que a inteligência artificial vai gerar a perda de 80 milhões de empregos, mas vai gerar novos aproximadamente 100 milhões de empregos. Sim. Então tem muita gente que vai ficar só para trás, tem muita gente que vai se desenvolver com ela. Isso não tem a ver com faixa etária. Não tem nada a ver com faixa etária. Porque às vezes fala, já passei, não tenho mais interesse. Não tem, né? Isso não é para mim. Isso não é para mim. É uma frase que vocês já devem ter ouvido falar muito, vocês, obviamente. A pessoa consegue digitar um número de celular, porque ela já pode usar, porque tudo está aqui na palma da mão, inclusive a IA também está aqui. Então, se ela consegue digitar 1, 2, 3, 4 aqui para ligar para alguém, ela vai conseguir dar um comando aqui para procurar uma informação, fazer uma pesquisa da mesma forma. Não tem limitação nenhuma, é simples assim. Eu vou fazer uma brincadeira agora, vou botar aqui no meu chat GPT, ó. Criar um poema sobre o programa Enfoque. Jornal Enfoque, isso. O jornal Enfoque. 4 anos no ar aí. Jornal que a gente... Enfoque de 5 linhas. Tá aí, automática, né? Vendo? É coisa rápida. A gente não sabe. No Jornal Enfoque, a verdade é missão. Só com análise clara e boa informação. Só debates profundos, voz da razão. Só trazendo ao público reflexão com jornalismo de opinião.
Muito bem, aí. Quanto tempo demoraria para exatamente, para você pensar, né? E aí é uma marca registrada, porque aqui a gente dá essa oportunidade de todos os viés político-partidários, enfim, todos, por isso que e a gente, como produto jornalístico, né, que não é de defesa de A, de B, de C, a gente abre espaço para todas as tendências. E, de certa forma, ele resumiu bem aí essa questão. Ela é uma aliada, né? Tem alguns que acham que vai emburrecer o rapaz, não vai jogar toda a responsabilidade ali, mas não é bem assim. Na verdade, a gente, quando dá um comando para IA, você depois vai conferir o resultado, você vai ver, você vai alterar alguma situação que você não quer, mas ela facilita muito, às vezes, a organizar uma agenda, responder um e-mail, ler um contrato, resumir uma informação, resumir uma notícia. Então ela ajuda a gente a ganhar tempo no dia a dia, se bem utilizada. E também, mas da mesma forma que se você quiser aqui ficar viajando nela e fazendo pesquisas, perguntas, talvez entrar aqui é infinita aqui as respostas. Então assim, se usar do jeitinho certo, o seu dia, você vai encurtar muito aí, né, as suas horas de trabalho, enfim, vai ser bem eficiente. Exatamente, isso é fundamental aí, ainda mais no dia a dia nosso tão corrido aí, com tanta tecnologia, tanta informação, e aí você separar realmente o que pode ser útil e pode ser bom para o seu negócio. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltaremos para o último bloco aqui do Jornal em Foque. Estamos apresentando o Jornal em Foque. O maior e mais bem equipado hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos, conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13 3326 0509 ou 3326 0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal em Foque. Da imersão. Estamos de volta no último bloco do Jornal em Foque, aqui nos bastidores, muita informação, muito conteúdo, com dois convidados muito especiais, o Fernando Seabra, empresário, enfim, também é mentor e avaliador de reality shows aí, o cara que mais conhece sobre reality shows de empreendedorismo, startups também. Vamos falar muito de curiosidades nesse sentido também. O Alexandre Mantovani, que é diretor executivo do grupo BNI. Vamos começar aqui com o Fernando. Fernando, você acabou de lançar o livro A Mandala da Inovação, para falar também desse livro, um livro importantíssimo, já um sucesso, um best-seller aí nessa hora. E também, muitas pessoas não sabem, mas o Fernando Seabra tem uma história assim, muito interessante aí, né? O famoso Day One aí, ele conta um pouco dessa história, porque ele é herdeiro de uma... Não é. Se você conta agora, você vai estragar a história. É verdade, então não vou contar. Por favor, é verdade. Você estraga a história. Exatamente, por favor, Fernando, fica à vontade. A primeira teoria que eu criei, ela se chama a teoria do encontro. Né? Eu falo que ninguém vai ter sucesso em nada e não vai saber empreender sem encontrar a sua verdade. E a teoria
do encontro que eu criei é formada só pelo trinômio essência, vocação e Day One. Essência, o que você é intrinsecamente, vocação, se você escuta o chamado do mundo para você estar alinhado com as suas escolhas, entregar o resultado que a sociedade vai merecer de você, e Day One, no dia que você tem uma virada de chave, aquela sacada que te fala, olha, é isso que eu vim fazer no mundo, é esse o meu papel na fila do pão. Né? E a gente vive num mundo hoje de pessoas zumbis, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo aqui. Elas chegam, elas entram, elas saem, elas cumprimentam, elas estão na mídia social, mas estão aí zumbizando só mundo afora. Elas não viveram a teoria do encontro que eu criei para justamente ajudar as pessoas a se alinharem melhor. E vou contar a história do meu Day One, tá? Que é o que me guia até hoje, que eu já tive que eu tive essa virada de chave, e peço que todos continuem a busca incessante da sua verdade. O meu Day One, eu vivia aos meus 10 anos de idade, quando eu estava no supermercado com a minha mãe, ajudando minha mãe. A gente era, na época, uma família de classe média abaixo, e o pano de fundo para esse acontecimento é dizer que eu nasci em dezembro de 68, e em fevereiro, 3 meses após, meu pai montou uma empresa que cresceu, e para montar essa empresa ele vendeu o Fusca que tinha e ficou a pé. Só foi com o dinheiro do Fusca que ele montou a empresa que cresceu tanto. E aos 10 anos de idade eu percebi lá no mercado que os produtos da empresa que meu pai tinha lançado não estavam nas prateleiras e não estavam no varejo, né? E eu me dei conta porque em casa a gente não tinha dinheiro para comprar muito brinquedo, só ganhava brinquedo no Natal, né? E de plástico ainda, né? E eu brincava com um tubo de shampoo usado que meu pai levava para casa para testar os produtos que ele criava, e usava só tubo de shampoo usado só como se fosse carrinho, né? O tubo de chupa. E eu lembro que até vinha assim uma fita crepe escrito só teste no brutal, que ele estava testando um produto, tirava a fita crepe, só cortava no meio e botava no rosto e brincava de índio de carrinho. Criança, né? Ali 6, 7 anos. E me dei conta no mercado que aquele produto não estava só concorrendo. Então a sacada foi aos 10 anos de idade eu entendi o que era varejo, uma loja que para estar no varejo você tem que ser grande, famoso e rico. Entendi que como ele não estava lá, ele precisou criar uma outra forma de chegar no cliente da empresa dele. Entendi o conceito de canal de distribuição, e o canal de distribuição só que ele criou só foi o canal de vendas diretas, que é um canal que independe de varejo, você está direto no contato, e esse canal cria independência sua financeira para quem se utiliza dele para revender os produtos. Então aos 10 anos eu entendi o que era varejo, entendi o que era vendas diretas e o que era canal, né? E um canal de distribuição de vendas diretas é alicerçada no poder dos relacionamentos humanos. E o meu Day One foi entender o que é o poder dos relacionamentos humanos, que é o que me guia até hoje, que é que faz eu estar aqui hoje, assim só falando. E essa empresa, só que ele fundou, que cresceu tanto, que não é familiar, né, que ao não ser só familiar me deu só possibilidade na minha busca e fez eu criar só tanto conteúdo e hoje ser uma autoridade nacional no que eu faço. E best-seller, o meu livro foi o segundo mais vendido no país, né? Independente da história que eu tenho só tanto orgulho, a empresa é a empresa que todos já conhecem, são clientes, que é a empresa de cosméticos Natura. Essa é a história do meu Day One e a relação que eu tenho com a empresa sensacional do meu pai, que é exemplo a todos nós. E todos podem ter um Day One, né? Todos devem buscar o seu Day One. Essa foi a minha independente da situação, da classe, porque que nem você falou, né? Todo mundo acha que começou de cima. E nenhuma empresa, a gente sempre fala, né? Para alguém ficar na sombra, alguém teve que plantar a árvore, né? Todo mundo quer viver a nossa foto, mas não quer viver o nosso filme. Exatamente. As pessoas querem ser a foto que a gente é hoje. Mas e o filme que você viveu para chegar até lá? Né? Esse é um grande desafio. É até dentro dessa questão, e você coloca muito, pode falar do livro, né? Quem não leu, a oportunidade de ler também a Mandala da Inovação, o que o leitor vai entender aí para poder até abrir horizontes, até porque se é um best-seller, tem seus motivos, suas razões, né? Indo para a segunda edição já. A segunda edição. Vai ser lançado agora em novembro, né? Foi lançado dia 13 de novembro. Então, um país como o nosso, né, que é um país que a leitura, infelizmente, ainda está muito distante do ideal, né?
não deixa de ser um feito, né? Isso. Então fico muito grato aos meus leitores e seguidores aí, que eu já era bem conhecido. E o livro é uma obra que traz um compilado de 12 metodologias ágeis para o empreendedor tirar a sua ideia do papel, viver inovação, entender o que é inovação, criar cultura de inovação e mudar a sua cabeça e seus negócios definitivamente. Quem não traz inovação para o seu negócio hoje está fadado ao fracasso, né? E eu criei um programa que é a Imersão Mandala da Inovação, que meus mentorados ficam 2 dias numa sala comigo, 20 horas desenvolvendo seus projetos e vivendo na prática comigo aí as metodologias da Mandala. Eu vou fazer isso em Santos, 28 e 29 de março, daqui a um mês e pouco. Então, convido vocês para participarem e me chamem na mídia social para conhecer a Imersão Mandala da Inovação. Com certeza vou trazer muita inovação e ajudar muitos empreendedores aqui da região. E esse evento já pode se inscrever, já está com inscrições abertas, quem quiser... Me chama na mídia social, lá no meu Insta, sou Fernando.Seabra. Não sou o Fernando Seabra, técnico do Cruzeiro, que foi técnico do Cruzeiro. Há 2 anos só, eu sou famoso há muito mais tempo. Tá? Eu sou Fernando Seabra da Inovação. É verdade. Tá? Se você entrar lá, os técnicos do Cruzeiro... Você não sabe. Toda semana algum seguidor lá só me manda a escalação do time. Você não torce para o Cruzeiro também? O meu time do coração é o Santos. Santos, olha aí. Eu tenho uma relação só muito próxima, sou um filho de coração da família Roma, do Modesto Roma. O meu melhor amigo é um Roma, então eu sigo o Santos há muito tempo. É o meu time do coração. Não sigo futebol, tá? Eu sei que ontem eu escutei, esses dias o pessoal só gritou muito aqui na cidade, né? Mas eu não sigo, tá? Então dia 28 e 29 a Imersão Mandala da Inovação, me busquem na mídia social, que as inscrições estão abertas e logo vão acabar. 2 dias comigo numa sala, 20 horas. Tem nas redes sociais também o Instagram aí do Fernando.Seabra, nada a ver com o ex-técnico do Cruzeiro também, que justamente o mesmo nome também, mas enfim, muitas informações aí nesse sentido, né? E ele, né, na semana passada ele já conversou com vários empresários, né, Alexandre, lá do BNI também. Como é que foi essa troca também importante, de dicas importantes aí também nesse sentido? Foi uma noite incrível, né? Você abre aí, nos presenteou aí com muito conhecimento, muito conteúdo, quase aí 280 empresários, né? Tivemos aí uma noite de networking e conhecimento, foi incrível. Muito rico, pessoal assim... querendo saber mais, sabe? Quiseram falar comigo. Gosto de quero mais. Tá, e agora vai ter essa oportunidade também, né? Que aí no final de março também, que vai acontecer aqui em Santos, né? Isso aí. Quais são as maiores dúvidas que vocês... Existem algumas peculiaridades por regiões, por exemplo? Você que faz palestras no Brasil inteiro, você também tem essa experiência de reality shows. Quais são? Existem algumas peculiaridades? Olha, o pessoal lá de Santos tem uma peculiaridade específica que em outras regiões não tem. Ou vice-versa. Acontece isso também? Tem, Fernando. Os problemas são os mesmos de forma geral, ou as dúvidas são as mesmas? Cada região tem oportunidades distintas, a gente não faz ideia, mas o quanto o agro dá de oportunidade para um empreendedor, né, com tecnologia. Então eu vejo muita coisa, e a gente aqui do estado de São Paulo não conhece muito. Exatamente, né? Mas eu vou muito no Centro-Oeste, como outra realidade. Do Sul, Goiânia. Vocês sabiam que Macapá tem um ecossistema de startup pujante, rico e criando muita coisa? Né? Eu estive lá ano passado já 2 vezes, sou muito próximo lá do Tucuju Valley, que é o ecossistema de inovação do estado do Amapá. E o Brasil é muito diferente, a gente vive num país continental. Exatamente. Né? Então não só a língua é diferente, o sotaque, mas as oportunidades. Então a gente tem muita coisa para aprender dentro do nosso país, pegar as melhores práticas e trazer para aplicar na nossa região em outras iniciativas. Até pegando esse gancho, o que você sugere, né? Bora fazer, que é um slogan seu aí nesse sentido, como construir relações de networking, né? Que são desafios, né? Porque às vezes é muita questão, e hoje infelizmente, não sei se isso acontece, mas eu suponho que aconteça, às vezes grupos no WhatsApp, aí entram questões ideológicas, políticas, e às vezes
parceiros de negócios acabam se desentendendo por questões ideológicas. Isso acontece, Fernando? Isso acontece muito. A gente está com um expert de networking. Eu faço a minha metodologia de networking sustentável. Eu vou pedir que o Ale aqui fale como... Você é craque nisso, Ale? Então, por favor. Como eles vão venir para criar um networking. Porque é uma realidade, né? Hoje virou um fla-flu aí muitas vezes, e às vezes para o negócio... Aliás, para o negócio, o Terelli tem que se deixar de lado, né? A melhor coisa é que a gente não saiba o posicionamento só político só das pessoas. Exatamente. Porque se a gente sabe, estraga a relação. Estraga. Ponto final. São temas muito sensíveis, né? Questão política, né? Posicionamento, questão religiosa. Também religião. Né? Religião. Questão de futebol gera muita confusão. Então, assim, eu vejo que hoje, né, as pessoas pegam aí, juntou 3, já fala que é um grupo de network. Temos um network, mas não é bem assim. Network, ele tem a ver com aprendizado, né, tem a ver com retorno, né, de o quanto que você, enfim, está gerando com isso, o quanto você está devolvendo, o quanto você está comprometido. Né? Então não é só, porque conhecer a pessoa a gente conhece a todo tempo, a todo momento. Eu vou sair daqui a pouco posso conhecer alguém ali, né, no hall do elevador, mas isso aí é um network? Não é um network. Network é mão de via dupla. Então eu vejo que tem que ter os relacionamentos serem bem escolhidos, primeira coisa, né? Até bíblico, né? Diria quem tu és. Então você, primeira coisa, escolhe com quem eu quero andar, o que eu posso agregar àquela pessoa, o que ela pode agregar a mim, o quanto estou aprendendo, quanto estou também ensinando algo, e aí você vai construindo, né, esse networking. Isso aí não é bem, eu não vejo o networking como algo que você fica pensando o tempo todo, né? Você simplesmente está criando o seu ambiente, né, a sua ambientação, criando os seus relacionamentos, e nem sempre as pessoas que você quer às vezes também se aproximar, quer de você. Então, assim, tudo tem tempo, né? Tudo tem uma questão de você ir cultivando, até chega um momento que a coisa acontece. Então também não é uma coisa de você ficar bitolado. A questão é, tô num grupo, vamos supor, o vídeo da BNI também, o vídeo. Hoje esse vídeo foi do evento aí, que foi do evento, já em primeira mão, aí já passando o vídeo aí, legal, né? Parabéns aí ao Felipe Brandão, aí já. Olha, isso aí é um movimento que gera milhões de reais anualmente aqui na Baixada. Esse é o da última quinta-feira, né? Isso. Muito bem, aí, primeira mão aí a gente passando aí também. Então vejo, Fernando, que assim, antes de faça o seu networking, escolham as pessoas e se dedique a elas, aquelas que você vai ter uma relação de troca. E quando for convidado a um grupo de networking, participe. Eu acho que a primeira coisa, tem que ir e ver. E chegando lá, você vai sentir se aquilo são pessoas mais querendo, às vezes, te vender algo, te oferecer algo, ou tirar algo de você, ou se realmente são pessoas que têm um propósito de se unir, se ajudar, acolher, porque aí sim você vai estar num networking que vai fazer um sentido. Se não, são só mais pessoas querendo ali de alguma forma te fisgar, te pegar, e pôr a mão na sua carteira e ali... Mão única, né? Não mão única, tem que ser uma mão dupla, né? Que seja bom para todos. Porque hoje está muito assim, qualquer coisa é networking. Vem aqui, vamos fazer um evento e networking. Networking. Cara, mas... Tem uma banalização, né? As pessoas só banalizaram que é fazer só networking. Então pouco acho que é conhecer alguém e pedir favor. Não é de forma nenhuma. É isso aí. Tudo menos isso. E ontem você comentou aqueles 3 pontos que é fantástico, né? Que é o interesseiro, o interessante e o interessado, né? Isso. Então, né, o perfil de pessoas. Pode explicar, né? até é bom explicar para as pessoas que obviamente não puderam, o interesseiro, o interessante e o interessado. Eu criei a teoria dos 3 Is do network sustentável. Grande parte acham que fazer network é ser de interesseiro. E eu falo que fazer só networking se tornar interessante aos outros, através da aquisição de atributos objetivos e subjetivos, e se tornar interessado nos outros. Então, é interessante aos outros e interessado nos outros. O que eu quero saber da pessoa, qual motivo, que pergunta eu vou fazer, o que eu vou compartilhar com ela, e será que eu posso ajudar? Isso é networking sustentável, são relações sólidas, de médio e longo prazo, que trazem retorno a todos. E, gente, o retorno não necessariamente é financeiro.
né? O retorno pode ser um insight, né? Insight, pode ser um retorno de coração, de alma, uma colaboração. Sim. E o financeiro é fruto, não é objetivo. Isso aí. Nem sempre é, às vezes é uma solução, uma conversa ali que o amigo no café, ele vai te dar uma solução que você está queimando ali noite sem dormir, perdendo, e numa conversa de 5 minutos ele fala, rapaz, você já fez tal coisa, isso é incrível. Por isso que eu amo realmente o que eu faço, né, também. Estou há tanto tempo aí no BNI, né, fazendo esse trabalho, porque a gente aprende demais, é uma faculdade ali semanal, a oportunidade de você estar com 80 empresários pensando em segmentos diferentes, né, situações diferentes, vivências diferentes, aquilo é incrível. Você recebe consultorias gratuitas dos seus amigos ali semanalmente. Ou assim, impressionante. Que você fez. Eu falo, desculpa. Eu prefiro só trabalhar com empreendedores em grupo, porque o que eles aprendem junto é muito grande. E quem faz o que eu faço, eu sou um maestro do compartilhamento de conteúdo de terceiros, experiências que não são as minhas, mas eu trago a minha experiência e minha metodologia para fazer vocês ser melhor, e com eles vocês vão se juntar e vão ser melhor juntos. Né? E grupos só como o BNI fazem isso acontecer. Não é à toa que é a maior organização do país. Sim, 161 cidades, quase 15 mil membros. Né? E o BNI Indício de Santos é o maior do país. O maior, é o segundo maior do país. O maior está em Curitiba, tem 135, 136 empresários. Mas na capital. Mas esse grupo que o Fernando conheceu, ele fatura mais de 20 milhões por ano aqui em negócios. Então, só entre eles. 20 milhões só entre esses empresários. Né? Se eu tiver que contratar alguém para arrumar o ar-condicionado, tem lá o cidadão que ele vender um microfone, qualquer o que você imaginar lá, você arruma de solução. Essa é uma tendência também de negócio, vocês acham? E cada vez mais desse compartilhamento aí, é uma tendência? Eu diria, grupos colaborativos, né? Economia colaborativa. Economia colaborativa que é fundamental nesse... Acho que é uma tendência, isso vai fortalecendo as pessoas, e já que eu tenho que fazer, eu vou fazer com alguém que eu conheço e eu confio. É isso aí. E é uma troca. Então, só quando ele for fazer, ele vai fazer comigo e com ele. Eu acho que é uma tendência, porque as opções são cada vez maiores, mais gente, e a gente quer estar perto de gente que a gente conhece. Hoje você dá um clique aqui, você, para alguma necessidade que você tenha, procurar uma empresa, vai aparecer milhares e você fala, mas quem são? Então, às vezes é muito mais fácil você recorrer a alguém da sua rede para buscar uma solução, é muito mais assertivo do que você, às vezes, ir aqui procurar. Então, se você tem a oportunidade de eu perguntar para ti, você me referenciar, nossa, para mim... Ótimo, porque senão eu vou ter que pegar 5 pessoas aqui, 5 orçamentos, ligar, ficar na dúvida, será que internet... Então, se você puder me indicar, e a gente tem uma credibilidade grande, confiança grande na nossa relação, ótimo, você me resolveu meu problema. Eu preciso de uma indicação só, né, para alguém me prestar um serviço. Então, também acelera muito, né? Tem o Steve Covey, ele fala no livro dele, né, que a confiança, ela é um fator também de aceleração econômico. A confiança é um acelerador econômico, não é só uma questão financeira, né? Então, quando você tem um ambiente onde as pessoas confiam mais, você tem mais economia acontecendo, mais coisas acontecendo. O dinheiro fica circulando na própria cidade. A confiança entre as pessoas e também a autoconfiança de cada indivíduo dentro do grupo. Uma pessoa que adquiriu uma autoconfiança, ele vai ter uma performance melhor em qualquer atividade. Sem dúvida. E o grupo só fortalece isso. Uma frase minha, eu diz o seguinte: uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Sem dúvida. E o grupo só fortalece todos os elos. Então, um grupo só como o BNI recebe um membro novo, e o membro novo é um elo fraco. Ele trabalha junto para fortalecer cada elo daquela corrente. Sem dúvida. Fundamental aí nesse sentido. Não recebi nada para fazer jabá, hein? Obrigado, hein? Mas é isso mesmo. Fernando, Alexandre, a gente infelizmente temos limitação de tempo, né? Passa muito rápido. Obrigado pela participação sua, Alexandre, e Fernando também. Obrigado. Reservar aí os minutos finais aí para poder, enfim, fazer os convites, enfim, conhecer o BNI, também falar do seu evento que vai acontecer também, do seu livro também. E obrigado novamente pela sua presença, um prazer tê-los participando conosco aqui. Pode ir, Fernando, vai lá.
Aguardo vocês todos na minha imersão Mandala da Inovação, dia 28 e 29 de março. Aqui em Santos, eu venho aqui fazer em loco, vou mudar a vida de vocês, vocês vão ver inovação prática na vida e nos negócios de vocês. Só busca informação e entre em contato comigo na minha mídia social que eu que respondo, tá bom? Muito bem, Fernando. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero vocês também na inovação aqui do Fernando, na mentoria. Se tiverem dúvidas, pode também me chamar no BNI que eu repasso contato para o Fernando. Vai ser um evento incrível de inovação. Também estarei lá. E também venham conhecer o BNI, a maior organização de negócios aqui da Baixada Santista, do Brasil e do mundo. Não tenha dúvida, são mais de 330 mil empresários em 77 países. Você pode fazer parte disso também. Muito bem. Agradecemos a presença do Alexandre Mantovani, diretor executivo do Grupo BNI, e do Fernando Seabra também, mentor, avaliador de reality shows de empreendedorismo e startups, que acabou de lançar o livro, que já vai sair na segunda edição também, né, a Mandala da Inovação, e no finalzinho de março também um evento importante que ele estará aqui também para trazer ideias, discutir com vocês aí, empresários, empreendedores e inovadores, enfim, muitos assuntos importantes que abordamos no Jornal em Foque de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, sua participação. Lembrando, quem quiser, reprise 3 horas da tarde na TV com Santos e 5 horas da tarde, Rádio Santos FM. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau. Maior e mais bem equipado Hospital do Litoral Paulista, a Santa Casa de Santos conta com pronto-socorros adulto e infantil e ampla assistência 24 horas em diversas especialidades. O hospital também possui a maior rede de operadoras de plano de saúde credenciadas da região para atendimentos de urgência e emergência. Consulte os convênios credenciados. Santa Casa de Santos, o hospital que une história, pioneirismo e modernidade. Você conferiu Jornal em Foque. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.